Início do caos, guerra civil, o que está acontecendo no Texas? Meu nome é Fábio, eu vou explicar para você. O Texas é um estado muito particular. Você sabe que eu vivi no Texas por um tempo, o meu irmão mora no Texas mais de 30 anos, os seus filhos estão no Texas, cresceram no Texas. Eu entendo bastante sobre o Texas. O Texas é aquele estado aonde o texano, ele primeiro é texano e depois americano. O Texas é aquele estado aonde quando as pessoas vão às escolas e eles dão lealdade aos Estados Unidos, no Texas eles dão lealdade aos Estados Unidos e lealdade ao Texas. Eles fazem as duas coisas. Então o Texas é diferente. O Texas é um estado que não se brinca com eles. Os Estados Unidos virou um caos depois que o Biden assumiu a presidência. E um dos maiores problemas, porque são tantos os problemas que eu vou tentar falar de um, no caso da imigração. Essa imigração é uma imigração perigosíssima, porque junto a pessoas que simplesmente querem entrar num país e trabalhar, nós temos bandidos, nós temos todo tipo de gente entrando junto, sem nenhum tipo de controle. Os próprios mafiosos, os quartéis, eles fazem bilhões e bilhões de dólares através de coiotes. Muitos deles, ao invés de vender simplesmente a droga, eles deixam com que as pessoas entrem, ou seja, eles vendem as pessoas. As mercadorias são as pessoas e também as drogas, ou seja, eles fazem dinheiro 10 vezes mais, 100 vezes mais. Então, como o número agora, de acordo com os números, já se entraram entre 6 a 10 mil pessoas, nós aqui nos Estados Unidos estamos chamando de uma invasão. Então, nós estamos tendo uma invasão nos Estados Unidos e muitos deles estão entrando pelo Texas. O governador do Texas decidiu fazer algo mais forte sobre tudo isso e ele colocou algumas cercas, alguns arames para bloquear, para que as pessoas não entrem. O governo o governo Biden, desculpa, esse governo que é totalmente um desgoverno, que ele quer abrir as fronteiras para, com isso, destruir os Estados Unidos de dentro para fora. Eu não sei exatamente o que passa na cabeça do Biden, porque mesmo os democratas, muitos deles são contra essa imigração descontrolada. Realmente esse negócio de imigração descontrolada é só mesmo uma visão global da Agenda 2030 e etc e tal, porque mesmo os democratas, muitos deles são contra essa fronteira aberta. Dos republicanos, 95% é contra tudo isso. Então, o governador do Texas decidiu bloquear tudo, não deixar mais ninguém entrar. Nesse momento, o Biden, ele foi à justiça e ele queria mostrar à justiça que quem manda na fronteira é ele e se ele poderia cortar os arames da fronteira que o Texas havia posto, e ele recusou. O governo do Texas recusou. Quando o governo federal tentou arrancar os arames, arrancar tudo, o governo do Texas proibiu eles de fazê-lo. Então, eles foram na justiça, a justiça foram chegando a outra justiça, até chegar na Suprema Corte. A Suprema Corte decidiu com 5 votos a favor do Biden e 4 contra, que o Biden tinha todo o direito de cortar os arames. Então, o Biden começou a cortar os arames sem problema nenhum. O governo do Texas decidiu dobrar a aposta e ele foi e botou mais arames ainda. Aí aqui na notícia nos Estados Unidos diz que isso é uma coisa muito ruim e que o governo do Texas está batendo de frente com a Suprema Corte, desobedecendo a Suprema Corte, ou seja, uma coisa isso, aquilo, aquilo. Não é verdade, pessoal. A Suprema Corte americana nunca deu uma ordem para o Texas, nunca deu uma proibição ao Texas. A Suprema Corte, que nem ela falou sobre o assunto que eles votaram, eles simplesmente votaram na questão de que o governo federal pode ou não cortar os arames. E foi decidido que sim. Então o Biden pode cortar, mas
Em nenhum lugar diz que o Texas não poderia colocar mais arames ou proteger sua fronteira. O Texas está dizendo que está havendo uma invasão e eles estão protegendo a fronteira, e o Biden, ele simplesmente quer abrir a fronteira e resolver o problema de como ele está resolvendo. Só que 3 anos de Biden já são entre 6 a 10 milhões de pessoas, que é maior do que muitos estados do Brasil e também maior de muitos estados dos Estados Unidos, o número da população. Então, o Biden ficou revoltado da vida e o Biden mandou uma ordem, né? Ele deu 24 horas para que o governo do Texas parasse de bloquear, abrisse as fronteiras, deixasse com que o governo federal trabalhasse. As 24 horas terminaram e o Biden não fez absolutamente nada. Mas a tensão continua. Por quê? Porque, de acordo com as notícias aqui, quando se vê as opções do Biden, uma das opções do Biden seria pegar o que nós temos agora lá no Texas, que é a Guarda Nacional, e ele federalizar, ou seja, trazer a Guarda Nacional para o lado federal. Ou seja, tirar o comando da Guarda Nacional do governador do Texas e passar esse comando para o Biden. Então, o Biden tendo o comando da Força Nacional, né, da Guarda Nacional do Texas, o Biden iria simplesmente abrir a fronteira e fazer o que ele quer fazer. Só que tem um porém. No momento em que o Biden deu 24 horas para que isso acontecesse, para que o governador do Texas fizesse algo, 700 mil caminhoneiros já começaram a marcha em direção ao Texas e já chegaram. E vários cidadãos texanos, né, os cidadãos americanos que moram no Texas, eles decidiram também ir para a fronteira. E eles estão pedindo para que o governador do Texas o declarem essas pessoas como oficialmente agentes texanos. Cara, pensa, são 700 mil pessoas, caminhoneiros, mais vários cidadãos texanos, todos fortemente armados, chegando na fronteira, e o que eles estão dizendo é o seguinte: se o Biden federalizar a Guarda Nacional, nós iremos defender o Texas. E se a Guarda Nacional entrar numa, nós teremos então uma guerra civil nos Estados Unidos. Agora, lembrando a você que, mesmo que o Biden venha federalizar a Guarda Nacional, muitos da Guarda Nacional podem recusar e falar: olha, a gente não vai aceitar. Nós não vamos lutar contra os nossos irmãos, como foi a Guerra Civil. Então, é esse o problema, esse é o caos que está acontecendo nesse momento. Então, o que o Biden pode fazer? Se o Biden levar a Guarda Nacional para ele, a população pode lutar contra a Guarda Nacional. Isso não seria nada bom para o Biden. Porque, lembrando a você que estamos em ano de eleição. Então, o que acontece? O Biden, ele fez uma aposta muito alta. O Biden dobrou a aposta. Só que o governo do Texas percebeu que o Biden estava blefando e jogou no blefe dele. Chegou às 24 horas e o Biden não fez nada. Então, essas pessoas estão chegando, cada vez mais pessoas à fronteira do Texas, estão começando a proteger a fronteira do Texas e mandando uma mensagem para todos os Estados Unidos que o presidente Donald Trump tem como resolver o problema. Porque esse pedaço que eles estão bloqueando para os imigrantes ilegais não entrarem mais, ninguém entra mais. Então o Trump consegue provar para todo mundo nos Estados Unidos que, olha, existe como resolver o problema. É só querer. E o Biden não quer. O problema do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos não é porque não há como resolver o problema. É que o Biden não quer resolver o problema. O Biden está sob pressão dessa agenda do pessoal do Davos, esse pessoal aí da ONU, para que deixe essas pessoas entrarem. É um sistema global de imigração que a gente tem visto acontecendo em vários países da Europa e também nos Estados Unidos, que acaba destruindo o país de dentro para fora. Então a pergunta é, Fábio, vai ter ou não uma guerra civil? Olha, é muito improvável que tenhamos uma guerra civil. Muito improvável. Existe o risco? Existe, mas a probabilidade é muito pequena.
nós temos uma situação onde é um ano de eleição, o presidente Donald Trump está usando isso para o seu benefício, quer dizer, começa mais e mais pessoas a entenderem que o Biden realmente é um desgoverno, e se o Biden começar uma guerra civil, ele acaba, ele cai, não tem como ele continuar. Então eu acho que não vamos ter uma guerra civil, porque o Biden sabe que isso seria catastrófico para ele. Então ele não vai entrar em nenhuma. Por isso que ele deu 24 horas, terminou 24 horas e não falou absolutamente nada. Ele simplesmente ficou calado, porque sabe que o negócio vai pegar. Então, galera, eu vou tentar sempre às 9 da manhã fazer um vídeo para você sobre essa questão, né? Sobre tudo isso que é a questão do que está acontecendo nos Estados Unidos, eleições americanas e, no caso aqui, a invasão dos Estados Unidos pelo Texas. Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Lembrando que às 15 horas a nossa live é no outro canal, o canal chamado Fábio Tom, meu nome. Entra no outro canal, a gente vai botar aqui para você poder entrar lá e assistir ao vivo que a gente vai falar, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Vejo vocês às 15 horas na nossa live principal.